Graças a Deus por isso. E nessa manhã, eu poderia deixar essa parte que eu vou falar para o final, para fazer uma coisa sensacionalista, mas eu não estou aqui para criar sensações psíquicas, psicológicas, de forma nenhuma. Então, ao invés de deixar para o final o que eu vou fazer agora, eu vou fazer logo no começo. Mas eu queria que você estivesse bem atento, aguçasse seus ouvidos, porque o que você vai receber aqui é muito importante. A tela lá está apagada, não sei qual é a razão. Eu gostaria que a tela estivesse acesa e estivéssemos focando essa imagem na tela, ok? Por favor. Ok? Ainda não. Muito bem. Irmãos, isso é uma visão que foi passada para mim, que me abençoou muito. Nessa visão, 2 homens, um homem em pé, tipificando o Kairos, o tempo de Deus. O outro de joelhos, segurado na mão do homem que está de pé, significando o Cronos, o nosso tempo. Escute bem. O homem de joelhos, ou o Cronos, o tempo do homem, está servindo ao Kairos. É a imagem que você tem. E o Senhor explica com essa imagem, com essa mensagem, que além do homem que está de pé representar o tempo de Deus, o Kairos, o Cronos, que é o tempo dos homens, se curvou ao tempo de Deus e servia o tempo de Deus. Ou seja, o tempo do homem servindo ao tempo de Deus. Isso para você pode não ter uma conotação, porque não foi que você que recebeu, mas como eu recebi, isso para mim tem um significado muito grande. E o que me foi me dito quando essa visão foi passada para mim, que isso aconteceria comigo e com vocês, e eu deveria repartir essa visão. Por quê? Porque o Kairos, que é o tempo de Deus, no tempo de Deus, tudo aquilo que é a vontade e o desejo de Deus, já foi liberado no tempo do passado, do presente e do futuro. Tudo já está liberado. E tudo que já aconteceu, que nós ainda vamos viver na mente de Deus, no tempo de Deus, já aconteceu, já foi estabelecido na eternidade. E por isso nós podemos caminhar firmes e seguros. Mas isso só vai acontecer quando nós colocarmos o nosso Cronos, o nosso tempo, no tempo de Deus, para que haja uma sincronia, para que a orquestra toque de acordo com aquilo que Deus tem no coração dele. Então, se nós, os homens, que representamos o tempo Cronos, o tempo que muda com as situações, quantas pessoas você conheceu que hoje não estão mais no Evangelho, porque elas tiveram lutas e pressões, e elas não tiveram a sabedoria de colocar pressão na pressão, e a pressão colocou pressão nelas, e elas cederam à pressão e desistiram. Outros estão desistindo. Mas se nós nos posicionarmos em fé, foi a mensagem que foi falada para mim, se nós nos posicionarmos em fé, fazendo com que o nosso tempo Cronos se curve ao Kairos, ou seja, ao tempo de Deus, curvados ao tempo de Deus, nós vamos receber tudo que já foi estabelecido por Deus em sua onisciência eterna, no passado, no presente e no futuro. E 4 coisas vieram na visão, e eu gostaria que você ouvisse bem isso. Primeiro, não tem como você subjugar o seu tempo Cronos ao Kairos de Deus, se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Depois, não tem como o Cronos, o tempo do homem, se submeter ao Kairos, o tempo de Deus, se esse homem ou essa mulher não se plantar no reino. Você só frutificará ou só manifestará
aquilo que na eternidade de Deus já aconteceu e que vai acontecer conosco até a nossa jornada, se nós estivermos plantados na terra do reino. Porque é a terra do reino que tem os nutrientes que farão com que as árvores que nascerão para nós tragam os frutos que nós precisamos. É muito bonito você entender que Deus falou para Abraão que o povo deveria sair da terra do Egito e ir para uma terra que ele mostraria 400 anos depois. E aí 400 anos ou 430 passaram, não foi porque Deus errou, foi porque o povo ficou inerte, com a fé inativa. Moisés fala a mesma coisa para o povo: há uma terra que mana leite e mel. Mas o livro de Hebreus diz que se aquela terra fosse o ponto final, ela teria sido suficiente e substancial. Mas na verdade ela não foi, ela era para um tempo, porque ele disse que havia uma nova terra, que essa seria a terra de descanso para sempre. E a terra de descanso, ela é a terra do reino. Então eu disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A segunda coisa, plantar-se no reino. Plantar-se no reino. Outra coisa, a vida que temos aqui, vivê-la para a eternidade. A vida que nós estamos tendo aqui, vivê-la para a eternidade. É como se nós estivéssemos com a mala pronta, esperando a qualquer momento Jesus vir buscar a igreja. E a última coisa, investir no reino de Deus e não no reino da terra. Investir no reino de Deus e não no reino da terra. Olhe para o testemunho de Davi. Davi passou 13 anos sendo provado e já ungido como rei. 13 anos. Veja, você é ungido como rei, com uma unção específica para aquilo, mas sem estar no trono e sendo provado. As provações que Davi passou foi a preparação para que ele assumisse o reino. E nesse tempo que Davi está esperando, ele está cuidando das ovelhas, ele está como voluntário para a vontade de Deus. E no momento que ele se prontifica a ir para o palácio, ele começa a ser perseguido por Saul. No momento que ele começa a servir, ele começa a ser perseguido. E verdadeiramente ele viveu 13 anos de perseguição. Mas ele se tornou o maior rei que Israel já teve. O que é que eu posso tirar disso? É na visão que foi passada. É que Davi, ele se plantou no reino de Deus. E o que ele fazia era um investimento para o reino. E ele viveu para a eternidade. Nós precisamos passar por essa aprovação também. Aprovação. Concernente à salvação, nada, porque ela já foi feita uma vez por todas, para aqueles que se entregaram a Cristo. Mas, com relação à salvação, nada a fazer. Mas com relação à nossa jornada de fé ministerial, como filhos de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas. Eu as falei nessa manhã já para você. E se você anotou, se você teve essa percepção, a Bíblia diz para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E por que é importante viver numa igreja profética? Porque você recebe palavras como essa. Nós não somos melhores que ninguém, mas Deus tem nos dado uma palavra para esse tempo. E se nós quisermos usufruir, irmãos, tudo que tem no reino de Deus, nós temos que nos plantar nele, buscar ele primeiro, viver como vivendo para a eternidade, e plantar nesse reino as nossas vidas e aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então há uma necessidade de nós dobrarmos o nosso tempo cronos.
ao tempo de Deus. O que mais nós ouvimos é pessoas dizendo: eu não tenho tempo, eu não posso ir à igreja porque é longe, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquele outro, porque as pessoas estão vivendo no seu tempo. Eles não estão vivendo no tempo de Deus. E a vida vai ser sempre de altos e baixos. E você vai precisar botar força para adquirir o que você precisa, porque você não entendeu que o justo viverá da sua fé, e é a fé que traz a substância que ele precisa para a sua vida. Enquanto você não entende isso, você fica botando forças e forças e forças, porque o Cronos não está sujeito ao Kairos, está sujeito a você. Então temos que ter cuidado, porque muitos de nós estão vivendo para si mesmo. E vivendo para si mesmo, ele se engana quando ele pensa que para ser feliz está no próximo estágio que ele vai. Mas será que isso é fato? Alguns pensam que a felicidade está no emprego que ele tem, porque ele ganha bem remunerado. Outros pensam que a felicidade está no poder aquisitivo, no ganhar muito dinheiro. Outros pensam que é nos bens que adquiriram, ou no carro dos sonhos. E de fato tudo isso pode ser conquistado até sem Deus. Mas quais serão os bens duráveis? Quais serão verdadeiramente os bens que nos farão felizes, ao ponto de passarmos por situações difíceis e continuarmos firmes, de pé, diante de Deus? E chega um momento que as pessoas começam a perceber que nada dessas coisas preenchem o vazio que ela tem, porque ela vive num descompasso. Você pode imaginar, esqueci de pedir aos meninos, mas tudo bem, não precisa colocar. Você pode imaginar um relógio que um ponteiro trabalha para a direita e o outro trabalha para a esquerda? Nunca acontecerá uma hora aí, porque há um descompasso. Isso quer dizer que o meu relógio, o meu tempo tem que trabalhar através do relógio de Deus, para que tudo aquilo que na eternidade já foi previsto, a cada minuto, a cada segundo, se manifeste. Eu pensei que vocês iam pular e correr, mas eu acho que eu me enganei. Ou então vocês estão muito perplexos com a revelação. Bom, irmãos, os homens procuram segurança desde que o mundo é mundo, mas a Bíblia nos ensina que Deus proveu princípios na sua palavra, pelo Espírito, para que nós tivéssemos segurança. Ele proveu para nós as forças espirituais, que nós temos deixado de lado porque vivemos no tempo dos homens, no tempo variável. No tempo de Deus há sempre o sol, no tempo de Deus há sempre a chuva, no tempo de Deus há sempre luz. No tempo do homem há variações, e por causa dos sentimentos do tempo do homem, ele se envolve nisso, e ele está de pé, e ele cai, e ele vai, e ele vem, e ele não se encontra. Mas, para que você não diga que eu não abri a Bíblia, eu vou pedir para que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu gostaria que você ouvisse aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Mateus, capítulo 6, vou ler a partir do versículo de número 25. Eu estou ficando maduro a cada dia, velho não. E a cada dia na palavra eu estou ficando mais jovem. Mateus 6,25 diz assim: por isso vos digo
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, aqui está a chave: vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui está o segredo da palavra pequena fé. Fé inativa, fé sem desenvolvimento, fé que ativa o sobrenatural para a nossa vida. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios, você não é mais gentil? Essa fase passou? Os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que é necessidade de todas elas. Então, se Ele sabe, Ele faz alguma coisa. Aí Ele diz: então, aqui é a chave. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que você precisa lhe serão acrescentadas. Então, o que é que nós precisamos diante dessa visão que nós recebemos? É colocar a nossa fé em atividade, e ela se encarregará de trazer as coisas que não existem no natural, mas existem no mundo de Deus, no tempo Cronos. Essas coisas virão através da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Agora, a fé pode ser ativa ou a fé pode ser passiva. A fé ativa vai sempre trabalhar com o Cronos no tempo de Deus, ou seja, sempre confiando que o relógio de Deus marca melhor do que o nosso relógio. Você já percebeu o seu relógio de vez em quando ele adianta ou ele atrasa? No meu braço acontece algo, todo relógio no meu braço adianta a hora. Aí você diz assim: pastor, na psicologia isso poderia ser explicado assim, uma pessoa muito agitada que vai para um canto e para outro. Não, você não vai me ver assim. Agora, por dentro, o meu espírito não para um minuto. Por isso que há essa correspondência. De vez em quando eu tenho que tirar o relógio e acertá-lo, e é difícil fazer ele voltar, porque você pode danificar o relógio. O nosso relógio, de vez em quando ele está voltando no tempo, mas o de Deus não. O de Deus continua seguindo corretamente. O nosso relógio, ele precisa de bateria, e ele trabalha assim. O de Deus não, trabalha automaticamente. Por causa da fé passiva, nós pensamos que não precisamos fazer nada. Eu disse aqui uma certa vez que Jesus pagou por tudo, mas Ele não fez tudo. Posso te provar com um versículo bíblico ou com 10? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Então tem obras para serem feitas, tem coisas para serem feitas. Porque não estamos fazendo, porque nós estamos no tempo do homem, no Cronos. E o tempo do homem precisa se ajoelhar e servir ao Kairos.
Bom, um outro texto, Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13 diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Você está lendo a Bíblia? Ok. Jesus lhe disse: vamos ver se podemos curá-lo. Alô? Você está aqui? Eu vou ler de novo a Bíblia, ok? Jesus disse: muito bem, vamos ver se seria possível curá-lo. Foi o que Jesus disse: eu irei curá-lo. Agora eu te pergunto, alguém que tem uma confissão dessa, ou alguém que tem uma convicção como essa, está doente? Eu irei curá-lo. Soberba? Não, fé ativa. O cronos de Jesus Cristo estava submisso ao Kairos de Deus. Na eternidade não existe doença. Então, se está doente, eu busco no tempo de Deus, na eternidade, e digo: está curado. Mas porque vivemos no cronos, quem sabe, vamos ver, se Deus quiser. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus perguntou: que tipo de doença é essa? O que foi que ele fez? Os pais deles pecaram? Eles pecaram? Não, Jesus não fez esse tipo de argumentação, porque para a fé não cabe argumentações. Simplesmente Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Preste atenção nisso. Pois também sou homem sujeito à autoridade. O que ele estava dizendo? Eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu sei que tu és sujeito também à autoridade. Só tem autoridade quem está sujeito a uma autoridade. Por mais que você queira argumentar, buscar subsídios onde você quiser, biblicamente falando, se você não estiver debaixo de uma autoridade, você não tem autoridade. Um parêntese. Nós, os homens, estamos roubando a autoridade das nossas esposas. Como e quando? Quando deixamos que elas tomem as posições que nós deveríamos tomar no lar, as decisões que nós temos que tomar. Parece, falando uma mensagem dessa, que o pastor está contra as mulheres. Não, eu estou dizendo que quando o marido não toma sua posição de cabeça de governo, ele está tirando a autoridade da esposa. E quando a esposa não se submete e está tirando a autoridade do marido, ela está perdendo a autoridade dela, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Se nós entendermos isso bem, vai ficar fácil. E ele disse: só preciso uma palavra, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que, preste atenção agora, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se Jesus disse isso, é porque haverá uma mesa, e eu acredito que seja na boda dos cordeiros, nas bodas do cordeiro. Esses homens de fé, que dormiram em esperança e viram ela se concretizar em Jesus Cristo, se sentarão à mesa para aquele grande dia. Mas preste atenção no que Jesus diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo, agora é a parte triste, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, por isso, filhos do reino, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, precisamos nos plantar nesse reino, submeter o tempo cronos ao kairos, plantar nesse reino, para colher desse reino. Então Jesus disse ao centurião: vai, e seja feito conforme a fé que eu tenho, que eu recebi do Pai quando desci do céu. Foi isso? Ele disse: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o homem nem chegou em casa, mas por causa da fé ativa, quando ele chegou lá, o rapaz estava curado, e ele com certeza perguntou quando aconteceu aquilo, e alguém disse, e ele lembrou. Então perceba que o centurião entendeu que ele estava debaixo de autoridade, por isso tinha autoridade e podia mandar 6 soldados. Ele disse: não precisa ir, eu sei que você está debaixo de uma autoridade, só me dê uma palavra, porque eu sei que você tem autoridade e eu levo essa palavra. E quantas palavras a autoridade muitas vezes nos dá e nós dizemos: não, sim, quem sabe, não, vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é a desconexão do cronos com o kairos, porque eu quero só o que eu quero, não é o que Deus quer. Então ele disse: Jesus não precisa ir, mande uma palavra, eu vou pegar essa palavra e vou levar. Como Jesus estava no kairos, ele disse: pode ir, que a sua fé já resolveu isso. Desde a eternidade a sua fé já resolveu isso. Você a expressou, agora ela se manifesta. Pode ir que já está pronto. Diga: Deus é bom em todo tempo. Esse homem tinha uma consciência desse poder. Por isso que Jesus ficou maravilhado. Em um certo momento, a mãe de Jesus, ela teve essa percepção, está escrito na Bíblia, quando ela disse: olha, vocês devem fazer tudo o que ele disser. Eu não sei se Maria tinha essa compreensão, eu acredito que tinha. O que ela estava dizendo é o seguinte: esse homem, ele está debaixo de uma autoridade, e o que ele disser, façam, porque vai acontecer. E ele mandou aquelas pessoas buscarem água. Agora você pode imaginar se aqueles servos que estavam lá, faltando vinho, as talhas vazias, e Jesus dissesse: encham as talhas de água. Bem, não era a hora de encher as talhas de água, não era a hora. O mestre, ou Jesus, ou Senhor, não sei se eles tinham essa intimidade, não é a hora ainda, pelo ritual. Diga comigo: ritual. Pelo ritual não é a hora das talhas serem cheias. Por que isso está mandando a gente encher as talhas? Não, eles não conjecturaram, eles foram buscar água, eles encheram as talhas, e Jesus mandou servir. E você sabe o fim da história. Glória a Deus. Um outro ponto, falando ainda de nós ativarmos a nossa fé, colocarmos o nosso tempo aos pés e a serviço do kairos. Mateus capítulo 14. Vocês estão aqui ou já foram para casa?
Esse amém já foi para casa ou está aqui? Amém. Mateus 14:14, desembarcando uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Diga comigo, fé ativa. Irmãos, escute isso agora. Se o Cronos estiver submisso ao Kairos, não tem como sua fé não estar ativa a qualquer segundo da vida. As dúvidas é o tempo do homem o tempo todo. Simplesmente isso. Jesus viu a multidão e compadeceu-se. Ao cair da tarde vieram os discípulos e disseram a Jesus: o lugar é deserto. Preste atenção, o lugar é deserto. Preocupação com a noite. Meu Deus, como é que eu vou para a igreja agora de noite? Não dá. O lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Jesus, que submisso ao tempo, Kairos, disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. O Cronos responde: não temos aqui nada. 200 denários não será suficiente. Vou parafrasear. De repente aparece uma pessoa com 5 pães e 2 peixes. E eles disseram: tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanto? No tempo do homem tudo é escasso. No tempo de Deus, na eternidade de Deus, no tempo de Deus já está tudo provido. Aí Jesus disse, parafraseando: como eu tenho a fé ativa, como o meu tempo é o tempo de Deus, traze os pães e os peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Erguendo os olhos aos céus, a quem ele era submisso, por isso ele tem autoridade. Abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços sobejaram e recolheram ainda 12 cestos cheios. Quando não existia um pão para ser orado, o céu deu pão. Imagina tendo uma substância. Jesus a pegou e através dela encheu todos. Aquela pessoa que tinha 5 pães e 3 peixes se voluntariou para que milagres acontecessem. Quando você se achar grande demais para servir, você é pequeno demais para liderar. Eu creio que aquela pessoa que tinha os pães e os peixes estava seguindo Jesus e ouvindo tudo que ele dizia, e a sua fé começou a se ativar também. E talvez ele tenha pensado: bom, se eu botar na mão dele, na mão desse homem, eu já sei o que vai acontecer. Na minha mão é 5 pães e 2 peixes, mas na mão dele. E foi o que aconteceu. E melhor ainda, serviu onde ninguém estava vendo. Ele estava no meio da multidão. Isso me diz que essa pessoa estava verdadeiramente pronta para o futuro dela. Quando alguém tem o seu ego tratado, as suas vaidades tratadas, e ela entende que a vida dela ou o tempo dela precisa estar nas mãos daquele que tem a eternidade pronta, tudo pronto, a sua situação está resolvida. Diga: Deus é bom.
Para terminar, eu vou te dar o exemplo de alguém que tinha uma fé ativa, e essa mesma pessoa perde, num certo momento, a sua fé ativa e passa a ter uma fé passiva, porque de repente ele começa a olhar para esse tempo, para as circunstâncias, para os problemas, para as lutas, para as conjecturações, e se perdeu. Personagem famosíssimo, o nome dele é Pedro. Aliás, há um personagem famosíssimo que nós não conhecemos um ato heróico dele, chama-se Tomé. Só conhecemos um ato devastador, a incredulidade, quando ele teve que tocar no lado de Jesus. Mas ele foi o único que disse um dia aos discípulos: Jesus está indo para onde? Para tal lugar, então vamos todos para morrer com ele, vamos morrer com ele. Mas esse ato heróico, ninguém lembra, sabe por quê? Você não vai lembrar dos meus atos heróicos, você vai lembrar das minhas falhas sempre. Bem, voltando a Pedro. Durante 3 anos e meio, Pedro segue Jesus de perto. Mas quando as batalhas, as lutas, os contratempos começaram a contradizer aquilo que ele cria, as conjecturas vieram à sua mente. A Bíblia diz que ele perdeu a paixão pela visão. E não é a visão de fora, é a visão de dentro. E quando ele começa a se envolver nos cuidados da vida, começa a seguir Jesus de longe. É certo, é possível que, vivendo só no Cronos, haja um momento que o nosso relógio comece a atrasar e a gente começa a andar em câmera lenta. Mas Jesus está andando no tempo de Deus, não atrasa nem adianta, já está tudo prescrito antes da fundação do mundo. E Pedro ralenta, diminui suas passadas, ele começa a seguir Jesus de longe. E Jesus é preso, e lá está no pátio do palácio, e a Bíblia diz que Pedro vai devagarzinho, de longe, e se senta, querendo ver o fim disso, mas sempre de longe. Ele queria ver como aquilo terminaria, e porque ele está agora seguindo de longe a forma de vida, a sua mente, suas preocupações aumentam de tal forma, que ele começa talvez a pensar: ei, se eles vão matar o mestre, eles vão me encontrar, com certeza. Mal ele termina de dizer isso, alguém diz: você parece com um deles. Eu não sei quem é esse homem. Aí quando ele vira para cá, outro diz: você tem todos os trejeitos de quem andou com ele. Não conheço. E cada vez mais Pedro ficava distante. Para uma reflexão, queridos. Quantas vezes, mesmo depois de nós termos nos entregado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não atrasamos o relógio e começamos a andar em passos lentos. E você vai perceber, quando você estiver andando em passos lentos, você começa a trazer dificuldades para você mesmo. Não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo outro, assim não vai, eu tenho que fazer isso para dar certo, eu tenho que fazer para dar certo. E com isso nós vamos perdendo a compaixão. Para que verdadeiramente fomos chamados? Foi simplesmente para olharmos para nós mesmos, pensarmos no nosso amanhã, Cronos, e não olharmos mais para ninguém ou para nada, andar na nossa justiça própria, deixar de encontrar o senso profético de destino na palavra, na igreja local, porque a Bíblia diz que não deve se deixar de congregar, como é o costume de muitos, ou de alguns.
Não adianta você ficar tomando banho no mar pela televisão, não vai se molhar. Pela televisão não tem a unção coletiva que tem aqui. Essa quintura que um passa do outro não existe ali. Ali é frio, por mais que você absorva a mensagem. E aí você começa a seguir os seus próprios desejos, seus sentimentos, e para entrar na carne é bem rapidinho. Isso aconteceu com Pedro. Ele foi se envolvendo com os cuidados da vida, e a sua vida começou a dar para baixo, ao ponto dele voltar a fazer o que ele fazia antes. Você já percebeu que quando pessoas se desviam, eles voltam para o que faziam e é pior? Eu ontem estava vendo uma imagem de uma pessoa que esteve conosco há muitos anos, ajudava na igreja e tudo mais, e estava no carnaval, e com o filho, mãe e filho caracterizado de festas. É exatamente isso. Mas se você for conversar com essa pessoa, não, eu amo Deus, veja bem, mas ela está seguindo de longe, não está seguindo de perto. Graças a Deus, tem uma boa notícia aqui, é que Pedro se arrepende, conversa com Jesus, e Jesus perdoa o seu pecado. Concluindo, de fato e de verdade, nós somos chamados para quê? Para ter o nosso plano próprio, para fazermos do nosso jeito, da maneira que queremos? Ou será que o nosso guia de fato e de verdade, de fé e regra e prática é a palavra? Se ela for, ao ouvirmos a palavra, ela nos dirá qual é o nível de vida e para que nós somos chamados. E aí você nunca mais vai dizer, meu Deus, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou. Nessa manhã você vai ficar sabendo. Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E tudo aquilo que foi dado para Jesus Cristo foi transportado para nós. Nós temos as mesmas coisas. E o profeta, em oração, ouviu os céus falando. Os céus falaram, e ele ouviu e ele escreveu. O profeta Isaías, 735 anos antes de Cristo. Ele disse, o Espírito do Senhor, atenção gente da mídia, o pessoal está tirando a atenção, está olhando para a tela, é bom manter a imagem que eu pedi, ok? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A primeira coisa aqui, para que fomos ungidos? Ele não me ungiu para ser pastor, profeta, evangelista, mestre, etc. Não, isso é ofícios que vem depois. A primeira coisa que ele me ungiu foi para pregar as boas novas. É o que nós estamos fazendo nessa manhã, dizendo que você tem que ter uma fé ativa, que você precisa estar focado nas coisas que Deus tem para você. Então diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui em Isaías diz o ano da vingança do nosso Deus, mas esse mesmo texto lá no Novo Testamento não diz o ano da vingança. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça não tem vingadores, tem justificadores. A apregoar o ano do Senhor, a consolar os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião de luto
uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Então, para que fomos chamados? Primeiro, o Espírito vem, já veio no Pentecostes. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito veio. Depois veio a experiência posterior, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você foi cheio, para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, aos que estão caídos, curar os que estão enfermos, proclamar libertação aos cativos e botar em liberdade os que estão prisioneiros em algemas. E você pode conjecturar, meditar, imaginar quem são os prisioneiros de hoje. Os que estão na droga, os que estão no vício, eles andam por aí, mas eles são prisioneiros. Os que estão na prostituição, um momento em que o diabo está tirando das mulheres a autoridade que ela tem, que foi dada quando está com um homem em aliança, se juntando mulher com mulher, nenhuma das duas tem autoridade, vulneráveis. Os homens perdendo o perfil de líder, de governantes em Deus, se entregando à homossexualidade. Prisioneiros, pessoas prisioneiras. E foi para isso que nós somos chamados. Mas pastor, eu tenho um grande projeto. O projeto está aqui. Esse é o projeto. E à medida que nós vamos fazendo isso que o projeto de Deus faz, aí algumas coisas vão surtindo efeito dentro de nós, por causa do tempo de Deus, nos mostrando as variantes ou as variações. Então nós vemos uma geração destruída, caída, e Deus nos levantou exatamente para isso. Meu irmão, faça não vou dizer voto, porque tem pessoas que não cumprem votos, mas faça um ponto de meditação, você e Deus. Senhor, esse ano eu vou ganhar uma alma para você. Uma alma. Eu vou atrás daquela pessoa da minha família, eu vou atrás daquele meu vizinho, mas eu vou ganhar uma alma. Eu vou te dizer, quando tu ganhar a primeira, a segunda vem, a terceira vem, a quarta vem, porque você vai se tornar um imã. Simplesmente isso. Sabe por que você vem à igreja? Para você ouvir uma palavra como essa e a sua fé ser ativada e você sair daqui vivo, forte, coragem, cheio, para você fazer aquilo que a palavra diz. E é necessário uma palavra profética para que você entenda que Deus está envolvido nisso, e que se nós submetermos nosso tempo cronos ao tempo kairos, tudo aquilo que a eternidade já providenciou virá para nós. Deus não derramou seu Espírito sobre nós para ficarmos famosos. Não. Deus não derramou seu Espírito sobre nós para fazermos pregações extraordinárias, que as pessoas batam no nosso ombro dizendo que coisa linda. Não foi para isso que o Espírito foi derramado. O Espírito foi derramado sobre nós para a gente ir atrás das pessoas que estão cativas, ignorantes espiritualmente, que não têm noção, às vezes tem, de que vai para o inferno mesmo, viver eternamente sendo queimado, e as pessoas não têm essa consciência, e nós precisamos pregar essa palavra. Nós precisamos ter consciência, como filhos de Deus, das nossas funções, de nos tornarmos verdadeiramente adoradores de fato e de verdade. Graças a Deus pelos músicos que estiveram aqui nessa manhã, para mim foi um louvor maravilhoso. Eu gosto muito quando não se para, quando se continua. Isso é gostoso, eu vejo que a unção permanece. Mas não se canta por cantar. Não estou dizendo que aconteceu isso hoje. A gente tem que cantar aquilo que a gente tem convicção por dentro.
porque é isso que vai convencer os corações. Diga: Deus é bom. Temos que ter a consciência que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra e procurando os verdadeiros. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta uma certa vez disse: afasta de mim o estrépito. O que significa o estrépito? O barulho. Pastor, então nós não podemos fazer barulho na igreja? Barulho por barulho, não. Mas se for um barulho que gere libertação, que haja barulho, porque tudo na nossa vida tem que ser um gerador de libertação. Se assim não for, não tem sentido. Ou eu me levanto e corro por uma pessoa que está paralítica, eu me levanto e corro por uma pessoa que não quer saber do Evangelho, eu já estou vendo ela correndo aqui, eu estou substituindo-a. Pastor, isso é possível? Sim. As pessoas traziam uma roupa de um doente e Paulo orava e eles levavam e colocavam no doente e ele ficava curado. A coisa que nós precisamos fazer, sabe quando é que nós vamos ter o entendimento de muitas coisas e mistérios que nós não conhecemos? Quando o nosso tempo cronos estiver submisso ao Kairos e nós orarmos em línguas e buscarmos de Deus essas percepções espirituais que nós não temos. Isso vai se tornar simples. Um barulho sem sentido não anuncia nada, mas tem barulhos que precisam anunciar alguma coisa. Quando a gente pede para você se levantar e orar em línguas e fazer um barulho, você está edificando a você mesmo. Você pode ouvir mistérios com Deus. É isso, esse barulho é poderoso. A Bíblia fala de alguns barulhos que geraram coisas. Por exemplo, o barulho que aconteceu na prisão foi um grande barulho, foi um terremoto. O que aconteceu? Libertação de Paulo e Silas. O barulho que aconteceu quando Pedro estava preso, as algemas caindo, os portões se abrindo, barulho de libertação. A igreja estava orando fielmente e veementemente, um barulho santo, e Pedro chega na porta. Barulhos têm que ter libertação envolvido neles, senão serão apenas barulho. É só um barulho. Mas quando você acopla todos eles e os corações estão envolvidos, isso aqui fala. Quantas vezes você não vê os profetas dizendo: toque a bateria? Porque os sons podem trazer libertação, a música pode trazer libertação. Há muitas coisas que podem acontecer quando nós estamos submissos àquele tempo. Veja, está sem chuva, a terra precisa de água, aí há um barulho, os relâmpagos cortam os céus depois de um grande trovão, e você já sabe, aí vem água. Elas estão retidas, mas diante daquele barulho, as coisas começam a acontecer. Então vamos fazer barulho, mas um barulho santo. Aleluia, irmãos. Vocês estão felizes com essa mensagem? Você precisa ficar, porque é a que eu tenho. Eu não tenho outra. E eu só quero falar daquilo que o Espírito Santo me disser para falar. Afinal de contas, o Espírito Santo disse que falaria das coisas que Jesus disse a ele. E nós temos que falar das coisas que o Espírito Santo nos diz. E a mensagem que me foi trazida foi essa. Concluindo, o Cronos, representando um homem que está de joelhos, servindo ao homem que está de pé, representando o Kairos. E tudo que há no tempo de Deus vai estar passando para esse homem. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei tão empolgado que eu esqueci até de ligar meu microfone. Mas graças a Deus, já que eu estou com esse, continuarei com esse.
Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Curva sua cabeça. Primeiro, eu agradeço a Deus por você estar aqui. E como falamos em libertação e a palavra é para libertar, eu quero fazer esse momento. Se você está aqui e ainda não teve uma vida entregue a Jesus Cristo, não estou falando de você entregar a sua vida a uma igreja, a uma religião. Não, igreja não salva, religião não salva. Jesus salva e você na igreja aprende as coisas que você aprendeu nessa manhã. Então, estando aqui, ainda não tendo entregue sua vida a Jesus Cristo, eu te digo, meu querido e minha amiga, não existe outro caminho para você. A Bíblia fala de dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Mas nós estamos no tempo da graça. E não temos que estar falando tanto do inferno, porque Deus quer mesmo é que você vá para o céu, não é para o inferno. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Os músicos podem subir. Então, se você está aqui, eu te aconselho, entregue sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. Esse é um momento ímpar. E esse convite é o mais precioso convite que você pode receber. E só tem como isso acontecer se você trouxer visitantes. Se você conhece pessoas que ainda não tomaram uma decisão, um passo de fé na vida, convide essas pessoas para virem à igreja. Eles ouvirão a palavra e você terá seu galardão nisso. Porque cada pessoa que se entrega a Jesus Cristo, verdadeiramente você vai ter um galardão por isso. Amém? Então, se tiver alguém, eu quero te convidar corajosamente a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, para que a vida de Deus entre na sua vida e as coisas comecem a se transformar para você. Só assim você poderá usufruir de tudo aquilo que no tempo de Deus já existe. Senão continuará sempre no Kairos, lutando e adquirindo pouco. E é o tempo de fazermos ou de colhermos mais com menos tempo. Mas é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você. Você decide por você. Enquanto eu estiver orando, se você quiser, venha. Pai, muito obrigado no nome de Jesus pela tua palavra. É a tua palavra de vida. Um certo dia os discípulos, diante de uma palavra de Jesus Cristo, muitos deles começaram a ir embora. E Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês? Eles disseram: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A minha parte, Senhor, foi feita, eu já entreguei. Queremos nos dedicar, Senhor, ao Kairos, debruçar o nosso Cronos diante de você, Senhor. Glorificar o teu nome, porque tu é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Vamos cantar. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pode fazer um barulho santo agora. Tu és digno de tudo. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Gostaria que a imagem voltasse aqui para a placa, por favor. A imagem. Aleluia. Não sei se o pessoal da mídia está me ouvindo. Ok. Aqui está. E eu gostaria de perguntar nessa manhã: quem estaria disposto, nesta manhã, a entregar o tempo Cronos a serviço do tempo Kairos? Como um passo de fé, eu gostaria que você viesse ao altar para fazer essa entrega, mas só venha se você for fazer, irmão. Se você for fazer, venha. Bendito seja o nome do Senhor. Venha com alegria, venha com gozo. Vem mais para cá um pouco, para que as pessoas que cheguem depois venha entregar o seu tempo a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu coração, bendito seja o teu nome, Senhor. eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, de ti preciso, te amo mais e ao meu ser te Agora eu peço a você que está aqui na frente, com coragem, abra seu coração e em forma de palavras, ore a Deus, consagrando o seu tempo Cronos, fazendo com que o seu tempo Cronos se dobre ao Kairos de Deus. Tudo o que você precisa, meu irmão, no tempo de Deus já existe. A força tem sido a força do braço e não há necessidade da força do braço. Tudo que você for fazer envolvido com o tempo de Deus, haverá facilidades. O próprio Deus vai chamar à existência as coisas que você não vê, que não existem para você, porque elas já existem. Isso é um ato de fé. Então ore agora, faça isso, entregue o seu tempo a Ele agora, dedique o seu tempo a Deus. Pai, no nome de Jesus, ouça, Senhor, cada oração, e aqueles que de coração sincero, quebrantados e contritos, se entregam nesse momento, o tempo deles,
para servir o teu reino, se plantarem no reino, buscarem o reino em primeiro lugar, não se envolverem com a fascinação das riquezas, com as coisas desse mundo, que não nos levam a nada, absolutamente nada, porque honra e glória estão na tua mão, riqueza estão nas tuas mãos, Senhor. Nós só precisamos nos debruçar diante da tua face, declarar com o coração em alegria: eu dedico meu tempo cronos ao meu Senhor, para que Ele seja glorificado em tudo aquilo que eu fizer, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa manhã, por essa rendição de coração dos teus filhos, que você possa honrar, Senhor, cada um deles. Glorifica o teu nome, Senhor, nessas entregas. Recebe, Senhor, com aroma suave, e glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Canta com alegria agora. Eu te preciso, te amo mais que ao meu ser. Eu te Abre os teus olhos e olha nesse pequeno telão. Olha nesse pequeno telão. Aquele homem de joelho está representando você nessa manhã. Aquele homem de joelhos está representando o seu tempo. E a entrega dele, naquele homem de pé, representa o Mestre, a quem você entregou. E eu declaro agora, olhe para mim. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Declaro em nome de Jesus Cristo que a sua oferta nessa manhã foi recebida. E profetizo também nessa manhã que tudo aquilo que na eternidade de Deus já está providenciado, se você de fato, de verdade, continuar mantendo o que você fez nessa manhã, você vai ver portas se abrindo, você vai ver a substância se materializando, e o nome dele sendo glorificado pelos seus testemunhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus pés. Glória ao teu nome, eu queria que você se sentisse como alguém que tomou um banho numa cachoeira nessa manhã. Foi tão gostoso o banho. Sabe, irmãos, quando eu estava no hospital, no 14º dia de Covid, naquele dia eu voltei a falar. Foram 10 dias sem falar. E eram 14 dias sem água. Aquele banho de gato que você sabe, não é? E o fisioterapeuta chegou, o enfermeiro. Eu estava vizinho à UTI. E eu disse a ele: por favor, vocês poderiam trazer uma bacia de água para eu lavar minhas mãos. Nunca foi tão precioso para mim água. Eles trouxeram uma bacia de água morna.
Irmãos, quando eu botei minhas mãos naquela água, é como se eu estivesse voltando à vida. E eu fiquei pegando naquela água, pegando e chorando. E o enfermeiro disse: mas por que o senhor está assim? Ele disse: é porque você não entende o que eu estou passando. Esse eu entendo, mas chorar pela água. Eu disse: sim. Aí ele foi, chamou uma enfermeira lá fora, trancaram a porta e disse: me traga 18 toalhas, me traga um carro daqueles que senta o paciente e tragam 2 bacias grandes. Eu não podia me levantar, a saturação caía ainda. Eu estava com 50 litros de oxigênio. Ele forrou o quarto inteiro com aquelas toalhas, me tiraram da cama com todo cuidado, porque lá na UTI eles viam pelo painel, e ele diminuiu o oxigênio. Com certeza a saturação podia cair, ela caiu bem pouco. Eles me botaram naquela cadeira e traziam aquelas bacias com água quente e me banhavam e jogavam e passaram sabão, e foi aquela coisa, irmãos, eu chorava. Que coisa gostosa aquele banho, como se eu estivesse revivendo. E quando terminou, eles enxugaram tudo rápido, porque eles não podiam dizer lá dentro que fizeram isso. E eu disse: por favor, me deixe ficar sentado alguns minutos na cadeira. Mas o senhor não pode ficar sentado. Eu disse: só uns minutos. Eles me botaram na cadeira. Quando eles me botaram na cadeira, a saturação começou a subir, foi para 95, 96. Eles ficaram olhando, e eu fiquei sentado por 2 horas. Aleluia. De fato, Felipe disse: pastor, diga um filme que o senhor gosta. Eu agora já podia orar. Eu disse: não, hoje não. Amanhã você procura um faroeste para mim, mas hoje não. E aí fiquei 2 horas naquela cadeira, e deu 11 horas da noite, eu sentado naquela cadeira. Eles me botaram na cama. Foi a primeira noite que eu não precisei tomar remédio para dormir. E naquele mesmo dia foi para 30 litros de oxigênio. O que é que eu estou dizendo com isso? Essa água, para mim aquela água era Deus se derramando sobre mim, e dizendo: eu estou trazendo alívio. Irmãos, nessa manhã sinta essa cachoeira de Deus através da palavra que eu ministrei, através desse momento, através dessa revelação, e volte para o seu lugar, assim como se... Que descanso, que descanso, que descanso. Volte para o seu lugar. Você quer falar alguma coisa, Rafaela? Não. Pode sentar.